Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Então, bora lá, continuando no cálculo algébrico. Mas antes, como sabe, editor, coloca aí pra gente o entretenimento. Vai lá. 연락처 좀. 저 남자친구 있어요. 010에. 옆에랑게 멀었다. 부럽시다. 미친. 강화유로 서비스센터 안 가도. Tô bem. Vamos lá, continuando então o cálculo algébrico. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o grau de um monômio. Professor, o que é grau quando a gente fala em monômio ou polinômio? Bom, grau de um monômio é a soma dos expoentes de sua parte literal. Lembra que a nossa parte literal, eu estou falando das letras do nosso monômio, tá? Só a parte que tem letra. Então, basicamente, o grau de um monômio é somar todos os expoentes de todas as letras possíveis dentro do nosso monômio. É isso. Já vamos aplicar exemplos aqui, ó. Exemplo número 1, 2x. Quantas letras eu tenho? X, somente uma. E o x é a nossa parte literal. Qual que é o expoente do x? Como não aparece, é o número 1. Atenção, como não aparece, é o número 1. Então, nós dizemos que o grau desse monômio, ele equivale a grau 1. Só isso, professor? Só isso, finalizou. Lembra que isso aqui é um monômio, né? Porque possui coeficiente e parte literal. Vamos a um segundo exemplo. Muito fácil primeiro, né? Segundo exemplo aqui, ó, também temos um monômio, coeficiente e parte literal. Qual é a soma dos expoentes da minha parte literal? Bom, como eu só tenho uma variável, né? Então, o meu expoente é o número 4. Então, nós temos que o grau desse monômio é grau 4. Tá, professor, e se eu tivesse mais do que uma letra em um monômio? Vamos ver então, ó. Digamos que eu tenho esse monômio aqui agora. Opa, agora eu tenho 3 variáveis aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer, ó? Somar os expoentes de todas elas. 8 mais 3, 11. 11 mais 2, 13. Então, o grau desse monômio é grau 13. Conseguiram entender? É só somar os expoentes da parte literal. Por último, lá temos aqui então um 7a ao cubo b a sétima x. Se eu somar todos os expoentes, 3 mais 7, 10. Lembra que o x, quando não aparece o expoente, é o número 1. É 10 mais 1, então nós temos que o grau é 11. Conseguindo entender? É bem tranquilo. Para achar grau de um monômio, é somar todas as letras, todos os expoentes das letras da parte literal. É isso. Muito bem. Avançando então, vamos para um grau de um polinômio. Lembra que polinômio é a junção de vários monômios, ou seja, de vários termos. Com somas e subtrações, temos os polinômios. Como que a gente calcula o grau de um polinômio, então, que vai ter vários monômios, né? Bom, para determinar o grau de um polinômio, é necessário identificar um monômio, termo, né, que é a mesma coisa, de maior grau. Então vamos fazer uns exemplos aqui, professor. Não entendi somente pela definição, sem problema. Então agora nós temos um polinômio, porque a gente possui mais de um termo, né? Nesse caso aqui nós temos um polinômio específico, que é o nosso trinômio. Tá, qual que é o grau desse trinômio? Repare, ó, nós devemos identificar o termo de maior grau, ou seja, o monômio de maior grau. Quem que é o monômio de maior grau aqui, ó? O primeiro monômio tem grau 1, que é o grau do x, porque é a soma de todos os expoentes da parte literal, lembra lá? Bom, aqui nós temos grau 1. Nesse segundo monômio, temos grau 5. Nesse terceiro monômio, temos grau 2. Qual é o maior deles? É o grau 5. Então, nós dizemos que esse polinômio ele possui grau 5, porque é o grau do maior monômio que ele possui. É só isso, professor? Nossa, que fácil! É só isso. Tranquilo até agora, né? Muito bem, vamos dificultar um pouquinho lá. Bora!
Agora eu tenho esse polinômio. Repare que nós temos 1, 2, 3, 4 monômios, ou 4 termos, né? Nós temos um polinômio. Beleza, qual que é o grau desse polinômio? Vamos observar a parte literal. Aí o aluno pensa, o maior expoente é o 8. Então o grau desse polinômio é grau 8. Cuidado, porque o grau de um monômio você deve somar os expoentes da parte literal. Se eu possuo mais de uma variável no meu monômio, eu devo somar os expoentes. 4 mais 1, 5. Então esse monômio aqui tem grau 5. Opa, olha esse monômio aqui, ó, não tem grau 10? Ah, professor, mas é um monômio? Sim, né? Não aparece o coeficiente, mas a gente sabe que na frente dele tem o número 1 aqui quando não aparece, né? Então esse monômio aqui, ó, tem grau 10. Esse monômio tem grau 8, porque tem apenas uma variável. E esse monômio tem grau 1. Qual é o grau desse polinômio, então? Pela soma dos expoentes da parte literal, nós temos que o grau desse polinômio é grau 10. Muito bem, tranquilo, né? Vamos a mais um. Vou colocar muitas letras agora para vocês. Se vocês realmente entenderam, é só prestar atenção nos expoentes da parte literal. Some eles e observe quem é o maior grau. Por enquanto, só de observar aqui, ó, nós podemos pensar que o grau desse polinômio é grau 12, né? Porque é o maior número dos expoentes. Mas devemos somar todos os expoentes da parte literal de cada monômio em particular. Então, primeiro monômio aqui, ó. 8 mais 3, 11. 11 mais 2, 13. Então, ó, já superou esse monômio. Por enquanto, o grau do nosso polinômio é grau 13. Aqui vai dar 7, né? Não é o maior. Aqui deu 12, também não é o maior, porque o maior é o 13, por enquanto. 5 mais 9. Opa! 5 mais 9, 14. Então, temos o nosso candidato a maior grau aqui. E por último, 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13, que também não supera. Então, o grau do nosso polinômio é grau 14. Muito bem. Conseguiram entender? Tranquilo. Achar grau de polinômio e grau de monômio é tranquilo, tá? Você só precisa lembrar da regrinha. Então aqui, ó, vamos somar lá os expoentes da parte literal. Primeiro monômio, 6 mais 7, 13. 13 mais 1, 14. Aqui, ó, 7 mais 8, 15. E o último monômio, que é só o x, grau 11. Então, o nosso polinômio, esse trinômio, né, o nome específico, tem grau 15. Muito bem. Conseguiram entender grau de polinômio e grau de monômio? Tranquilo, né? Que bom. Vamos lá.